Bacana. Olha só, embora nós estejamos agora estudando uma sequência de vídeos, essa sequência vai ser enviada para grupos diferentes, né? Então, deixa eu organizar aqui. Aquele conceito que eu falei do nosso amigo William Sumner, né? Folkways e Morse. Você pode buscar o vídeo, né, que fala sobre isso, mas se você não quiser, eu já vou te dar um bisu rápido aqui do que eles significam, certo? Então, ó, Folkways e Morse são essas paradinhas aqui, ó. Olha que beleza. É assim que escreve, ok? Folkways, Morse. Aí você já pode escrever no YouTube, né? E você vai procurar esse vídeo. Se bem que vai aparecer, né? Não tem tanto vídeo assim. Beleza? Então, estamos vendo socialização. Beleza? E aí dentro de socialização a gente está vendo cultura. A gente está vendo como conceitos de cultura esses conceitos do Sumner, né? Que são do Folkways and Morse, certo? A gente viu também que ele tem uma ligação com as instituições socializadoras. Isso tudo é na série que eu estou montando para vocês, né, de reflexões sociológicas. Eu acho que eu falei filosóficas agora há pouco, mas enfim. E tudo com base nessa leitura que eu estou realizando desse livro aqui muito simpático. Ok? Então nós terminamos falando da questão da capacidade de criar e da empatia. Ok? Então vamos lá. Vamos focar mais agora na questão da capacidade de criar novamente. A cultura, que abrange tudo o que o homem criou, tanto no campo das ideias como em termos de objetos e tecnologia, é um processo cumulativo, transmissível e sem solução de continuidade. Ok, então ó, de acordo com esse conceito que eu acabei de ler, que conceito eu já esqueci? Cara, volta um pouquinho e escuta novamente, tá? Esse é o bom do vídeo, né? Então olha só, esse conceito mostra o quê? A cultura, nessa definição aqui, é como aquela cultura que nós estudamos do nosso amigo Félix Guattari, que é a cultura alma coletiva, certo? Fazendo uma conexão aqui entre Guattari, o nosso amigo Sumner e essa autora maravilhosa aqui, Maria Luísa Silveira Telles. Bacana. Gostei desse livrinho, cara, gostei muito. Já li muito esse livro, cara, mas eu fico um tempo perdido arrumando as coisas aqui e achei essa delícia. Achei legal trazer reflexões sobre ele. E aí o que acontece? Cultura é tudo aquilo que o homem criou, seja no campo das ideias como conceitos filosóficos, termos, leis, regras, certo? Tem um monte de coisa que não é material, que é do campo das ideias que o ser humano cria, certo? E inclusive também está dentro da cultura, segundo esse trechinho que a gente acabou de ver, as coisas materiais, a tecnologia que o homem cria, né? Cara, qualquer coisa que o ser humano desenvolva com a finalidade de facilitar o seu dia a dia, a gente pode chamar de tecnologia, certo? Por exemplo, a questão do garfo, que é para você espetar a comida, certo? A colher, que é para você tomar caldo. Já imaginou você querer tomar um caldo com um garfo? Que dificuldade! Você tomar um caldo, tomar uma sopa em prato raso, aquele prato que é raso assim, reto, entendeu? Por isso tem um prato fundo, tem uma cumbuca. Então são uma série. Já imaginou você comer um bife grande em uma cumbuca, em uma tigela? Que estranho. Imagina você comer um bife com uma colher. Então cada detalhezinho, olha, o gordo falando de comida, isso, eu tenho ossos largos. Não é gordura não. Mas enfim, como eu estava falando para vocês, tudo faz parte da cultura humana, certo? Praticamente tudo o que nos cerca é produção humana. A cadeira, o livro, a casa, o eletrodoméstico, a moda, as instituições, as filosofias, as religiões, tudo praticamente é produção do ser humano, beleza? E observem, essa produção vem em resposta a algum tipo de necessidade do ser humano. Não tem erro, cara. Então o ser humano está lá precisando de algo diferente, alguma modificação, aumentar a facilidade ou, promover melhores condições de sobrevivência, certo?
E a partir do consumismo, né, a partir da Revolução Industrial, a gente tem a alta da produção das coisas, e aí surge o consumismo, surge aquela questão dos itens de luxo, itens de status, aí já é uma outra questão de necessidade que aparece também. Ou seja, a gente passa da necessidade de coisas porque a gente quer, entendeu? Por exemplo, aquela questão, pô, isso é super... Eu tenho 3 pares de tênis, certo? 3 pares de tênis. Mas se eu passar numa loja, vira um bonitão, ainda mais no meu caso, que tenha meu número, que é difícil, cara, é muito... pelo menos se eu não comprar, a minha tentação de comprar vai ser muito grande. Vai ser muito grande. É que vocês sabem, quem me conhece, né, sabe que eu sou chato e que eu tento viver essas coisas, né? Então, não vou comprar essa parada, não vou, porque, pô, não tem necessidade. Mas a tendência, a tentação é muito forte, cara, porque é assim que a sociedade está agora, né? São novas necessidades que se formam, como já vimos no vídeo sobre trabalho, beleza? Mas, continuando aqui, e tudo isso é criação humana. Olha só, o tênis é criação humana, certo? Inclusive, o fato de aquele tênis, por exemplo, ser um item bacana que me faz vontade de ter, também é meio que uma criação humana, por mais que a gente não consiga enxergar quem criou. Aí já lembrei agora do nosso amigo Durkheim, do Fato Social, né? Essa necessidade de usar aqueles tênis assim, assim, assado. Cara, essa necessidade parece que ela vem da sociedade. Você não vê uma pessoa falando, use, sabe? Opa, faltou o dedo, use. Bacana, que isso. Você não vê uma pessoa falando isso, mas você vê o bloco se formando, entendeu? Na verdade, a gente vê o bloco já formado, né? Quem já é meu aluno há algum tempo deve lembrar dessa história. Teve uma novela uma vez, numa rede de TV, que tinha um rapazinho que era um anjo. E aí ele caiu, aí começou a viver na Terra como um anjo mesmo, para ajudar as pessoas, enfim. E aí esse personagem foi um personagem super bonitinho, né? Falei, mas tem como isso aí? Eu lembro que eu estava na escola, eu estava no ensino fundamental ainda. Eita. E aí, esse anjo usava um anel, sacou? Usava um anel. Era tipo, você tinha uma argola aqui e outra argola aqui, que eram argolas até grossas, e um negócio aqui no meio, sacou? Então, tipo, era uma parada cobrindo aqui, uma parada cobrindo aqui, e um negócio redondo aqui no meio, com um espaço, né, para esse ossinho aqui. Então você conseguia dobrar o dedo, mas não completamente, tinha dobradiça o anel, entendeu? Os anjos usavam aquilo, se não me engano, não sei se eram todos, mas eu lembro que um usava. Passou na novela. Cara... Poucos meses depois, todas as meninas da escola estavam usando aquela porcaria daquele anel. Ali, cara, pô, eu falei pra vocês, estavam no ensino fundamental, ali aquilo me chamou a atenção, e aquilo ali já foi o início de uma percepção daquele conceito da cultura de massa da escola de Frankfurt, certo? Dos nossos amigos Adorno e Horkheimer. Mas enfim, continuando, essa última parte é bacana, curtinho, mas tem a última frase que vocês vão se amarrar. Todo este acervo, ou seja, todo esse conjunto, né, que a gente chama que aqui o livro chama de cultura, todo esse acervo foi criando, todo esse acervo o homem foi criando em resposta às suas necessidades. E muitas vezes essas respostas podem ser diferentes de lugar para lugar, de época para época. Por isso usamos talheres para comer aqui no Brasil, por exemplo, né? Enquanto os japoneses, os demais orientais, em sua maioria, utilizam os pauzinhos, né? Os chopsticks, certo? Por isso também era natural o homem usar armadura na Idade Média. Hoje isto seria considerado ridículo. Esse finalzinho é muito maneiro, né, cara? Era super comum, cara, usar armadura na bola. Eu estou me protegendo. Hoje em dia, imagina um cara aqui caminhando pelo Meyer com uma armadura, né? O cara tá demente, né? Tem que estar acontecendo esse rapaz. Chama aí alguém para ajudar o menino, entendeu? Enfim, e eu lembrei de uma parada, lendo esse pedacinho aqui, eu lembrei de uma parada de um anime que eu assisto. Não, anime não, o anime é muito ruim. O anime parece que fizeram para criança, na minha opinião. O mangá, porque mangá, aquelas revistinhas japonesas, né? Não é só para criança, entendeu? Tem história de mangá que é proibido para menores, inclusive, né? Não por ter questões de sexo, não. É porque a história é séria, porque a história é muito violenta, entendeu? Então o mangá não tem nada a ver com os quadrinhos que a gente tem, tipo... eu lembro quando eu comecei a ler mangá, as pessoas tratavam como se fosse Turma da Mônica, entendeu? Que é uma parada que eu acho sensacional até hoje.
mas é para o público infanto-juvenil, né? E mangá não, né? No Japão é bem diferente isso. Enfim, aí tem um mangá chamado Rurouni Kenshin, que ficou bem conhecido aqui no Brasil como Samurai X. E nesse mangá tem uma parada que tem tudo a ver com esse lance da armadura. Se liga só. O personagem principal era um samurai, né? Ele foi um cara importante no período do final do shogunato, né? O Bakumatsu. E aí para a entrada da era Meiji. Cara, veja bem. Esse camarada, desde os 14 anos de idade, esse personagem do mangá, e ele é inspirado num cara real, né? Num cara que realmente existiu. Desde os 14 anos de idade, ele começou a trabalhar, né, como um samurai. Ele era um assassino, né? Essa é a parada. E aí, cara, a espada era a melhor amiga dele, né? O tempo inteiro. E só para deixar claro, ele era um assassino em vista de trazer melhorias para o país. Então ele acreditava que era assim que as coisas iam acontecer. Depois que a era Meiji chegou, baixou um decreto lá proibindo as pessoas de portarem armas, né? E aí tem vários momentos do mangá em que isso é questionado. Por quê? Tem várias partes, porque esse mangá ele é muito sério, mas são as partes de humor também. Em vários momentos do mangá, para dar uma aliviada no clima, né? Tem uns policiais desavisados que correm atrás desse cara para prendê-lo porque ele está portando uma espada, sem ter ideia de que ele é um homem fortíssimo, perigosíssimo e tal. Até porque a aparência dele é de uma pessoa frágil, né? Muitas vezes confundem ele com uma menininha, embora ele seja um samurai brutal. Mas será que menininhas são frágeis? Vamos levantar essa questão depois. Mas enfim, e aí tem alguns momentos que ele mesmo fala, o personagem, cara, há menos de 10 anos todo mundo andava com uma espada. Hoje em dia as pessoas me olham com estranheza. Sacou? Vamos de volta para os folkways do nosso amigo Sumner. Tipo, é comum o cara andar com espada. Chegou um ponto lá na época dessa história do Japão que virou uma more. O que é o more? É um folkway que se transformou em algo essencial, beleza? Então virou um more você ter uma espada. Se encontrasse um homem adulto na rua, e lembrando que a maioridade era aos 15 anos, vocês aí com 20 e poucos anos de idade que não quer uma responsabilidade na vida, uma louça para lavar, outra cultura, outra época, né? Mas enfim, os folkways era uma questão de more, perdão, você ter uma espada, se você era um homem adulto. Que estranho aquele cara descer uma espada desprotegido, certo? E segundo o mangá, papo de 10 anos depois, virou uma parada estranha. Caramba, o que é isso? Esse cara aqui usando uma espada, mas não pode. Entendeu como é que funciona? Então essas coisas são cíclicas, a cultura vai se transformando, beleza? E a humanidade vai mudando ao longo do caminho, né? Então, vamos ler mais um pedacinho aqui, que o nosso livro fala sobre sistematização social e introjeção dos valores. Cara, muito... Aí, na moral, assistam esses vídeos, cara, dessa série, fiquem pensando, cara, porque, pô, é muito maneiro você analisar como é que coisas que fazem parte do nosso dia a dia são uma ciência. Isso que eu tô falando para vocês, de você tem um termo, tem termos que falam, que determinam coisas que são do nosso dia a dia. Ah, são costumes, tá? Costume não. São costumes específicos que o Sumner chamou de folkways, entendeu? E a gente percebe que, caramba, não é viagem não, o cara transformar em ciência, isso existe mesmo. Só que a gente não percebe. O convívio em sociedade, por muitos séculos, foi tratado simplesmente como uma coisa instintiva. Mas não precisa ser instintiva. Assim como acontece com a psicologia. Antigamente, assim, JL é muito nervoso, ele é muito irritado com tudo, é uma pessoa difícil. E deixa ele ser assim até morrer sozinho, com todo mundo com raiva dele, porque ele é uma pessoa grosseira. Hoje em dia não, hoje em dia tem um negócio, vai buscar um acompanhamento com um psicólogo, sacou? Vai buscar uma ajuda para você tentar compreender por que você é assim, para você tentar se modificar, tentar se melhorar, sacou? Então o estudo de sociologia é muito importante para a gente entender como a sociedade funciona, como funcionam os detalhes desse sistema complexo, para a gente poder analisar, identificar os problemas e propor soluções, e vivenciar as soluções. Nosso amigo Augusto Comte, né? Esse foi o grande ideal dele lá no início, né? O processo de sistematização social e da internalização dos valores se dá, pois, da seguinte forma. Temos pensamentos, desejos, sentimentos, atitudes,
E nós expressamos isso tudo através de comportamentos sociais. Com o tempo, esses comportamentos se habitualizam, passam a ser parte do hábito. Eles se tipificam, eles se separam em tipos, certo? E depois eles se institucionalizam, certo? Eles passam a ser uma instituição, eles passam a ser fixo ali daquele grupo, ok? Um exemplo, quem já treinou arte marcial oriental tradicional, como no meu caso, vocês sabem que eu treino karatê. Cara, é institucionalizado no karatê, pelo menos no karatê correto, no karatê direito, que você sempre vai adentrar o local do treino e você vai se curvar em respeito. E você vai encontrar os seus amigos de treino, principalmente os mais velhos, você vai fazer o quê? Se curvar em respeito, certo? Como isso começou? Outro dia mesmo eu estava treinando, aí eu me curvei, né? Aí eu pensei, cara, como será que surgiu isso? Será que é uma forma de demonstrar confiança? Porque quando você baixa os braços e baixa a cabeça, você está completamente vulnerável. Será que é tipo, ó, eu confio muito em você, tá vendo? Aí depois volta. Não sei, eu posso até dar uma pesquisada. Se alguém souber, avisa aí nos comentários. Caraca, youtuber, isso. Ao serem institucionalizados, esses comportamentos se objetivam e passarão a ser internalizados através do processo de socialização. Ou seja, a gente tem que contar... Perdi a página. Os comportamentos se institucionalizam, correto? Naquele grupo. E aí, conforme as pessoas vão entrando naquele grupo, vão convivendo, socializando, o processo de socialização, de convivência, vai gerando a introjeção, ou seja, convivendo com esse grupo, os costumes agora institucionalizados passam a entrar naquela pessoa nova. E um exemplo para a gente encerrar, também falando de karatê, teve uma época que entrou um camarada para treinar lá com o meu mestre, né, com o meu sensei, um cara novo. Esse cara até me conhecido já há muito tempo. Aí eu encontrei, caramba, fulano, que bacana. Só que esse cara, ele não era zerado no karatê, ele já tinha um treino e tal, só com outro mestre. Quando ele chegou lá, nós, já alunos antigos do nosso mestre, né, percebemos que ele tinha vários vícios que nos incomodavam muito, muito, meu Deus, vontade de dar uma banda nele. Só que nós tínhamos que compreender, eu nem tanto, né, eu sou meio impaciente com isso. Essas questões me parecem logo de respeito. Sorte que eu não sou o mais antigo. Eu, o mais antigo, que a gente chama de senpai, falava, Jota, cuidado, fica tranquilo aí, cara, deixa o cara, ele ainda vai se acostumar. Ou seja, ele ainda vai se socializar. As instituições, as atitudes corretas ali, institucionalizadas, ainda não estavam introjetadas naquele camarada. Por exemplo, no meio de um treino, no meio de uma parada que o sensei está lá fazendo a contagem, a gente está lá dando sangue, o suor, as lágrimas, o cara sai do lugar dele na forma, atravessa o dojo, que é o local de treino, vai lá do outro lado, pega a garrafinha d'água, faz assim, bebe a aguinha, fica com a mão na cintura, e todo mundo parado assim olhando para ele. E ele achou estranho que o sensei não simplesmente continuou a contagem. Cara, para quem treina tradicional, antigão, sabe não, cara. Enquanto o sensei não falar, estão liberados, tal, cumprimenta, pode ir lá tomar uma água, você vai ficar ali, você vai aguentar. Ah, mas eu estou muito cansado. Ué, mas é assim que funciona. A regra, a instituição é essa, sacou? E outras coisas que ele fazia também em relação a se achar o indivíduo no meio daquela situação de grupo, entendeu? Tá todo mundo em silêncio, prestando atenção no mestre, ele cortava o mestre falando para fazer uma pergunta. Cara, eu ficava... E o mais antigo, calma, é que ele ainda não sabe, ele não aprendeu. Mas enfim, galera, eu usei esse exemplo, né, que eu acho que vai ser fácil vocês compreenderem sobre essa questão da institucionalização, introjeção, através da sociabilidade, do convívio com aquele local, com aquelas pessoas onde as regras já estão institucionalizadas. Bacana? Isso aí, pessoal. Até a próxima. Isso.